Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Em Cristo Sempre Conectados, canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Meu nome é Márcio, sou o pastor da igreja. Estou feliz por mais esse encontro com você. Hoje eu quero conversar sobre alguns dos desafios que esse tempo de pandemia tem lançado à nossa geração. O texto que me fez pensar nessa abordagem é Gálatas, capítulo 5, verso 26, até o capítulo 6, verso 5. Eu vou fazer a leitura, acompanhe comigo, faço na versão NVI e, na sequência, nós também vamos orar. Então diz assim, Gálatas 5, verso 26, até capítulo 6, verso 5. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Até aqui, vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado mais uma vez, porque temos a oportunidade de nos achegarmos à Tua Palavra. Fala ao nosso coração, fala ao coração de cada um dos que nos acompanham nesse momento. Abençoa desde já as suas famílias e que a gente possa derramar todo o nosso ser na presença do Senhor. Muito obrigado, Pai. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa pandemia certamente lançou vários desafios para a nossa geração. Questões que antes talvez não despertassem tanto interesse, hoje tem nos desafiado dia após dia. Eu creio que uma dessas questões é exatamente a nossa luta contra o individualismo. Essa questão de a gente achar que a gente precisa cuidar das nossas questões e se sobrar tempo, se sobrar recursos, se sobrar agenda, aí sim então eu posso e vou servir o próximo. A gente faz com que o mundo gire ao nosso redor e as coisas ou as pessoas que estão próximas a nós muitas vezes são esquecidas, nós nos omitimos a diversas outras situações que precisam ser atendidas, porém a gente está muito ocupado cuidando das nossas questões. Aqui eu não quero ser pessimista de maneira alguma, a gente tem vários exemplos de mobilizações e pessoas que têm se mobilizado sim para atender às necessidades de tantos, mas reconheço como é difícil a gente ter essa percepção de que tudo o que temos, na verdade, é uma dádiva de Deus, é algo que recebemos de Deus, não é próprio nosso. Os bens, recursos, tudo aquilo que nós temos, a própria saúde, é dádiva de Deus, é presente de Deus para mim e para você, e que tudo isso não foi nos dado simplesmente para o nosso benefício, mas também, quem sabe até principalmente, para que a gente abençoasse o próximo. E isso é uma luta, a nossa tendência natural é exatamente pensar em tudo isso para nós. Isso é o individualismo. E eu creio que a pandemia está nos fazendo repensar essas e tantas outras questões. O individualismo, aliás, que desconstrói a nossa identidade. Nós fomos criados seres relacionais. Temos vários exemplos disso na própria palavra de Deus. E só alguns exemplos. Por exemplo, se você pegar Marcos capítulo 10, verso 8, diz assim: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Aqui falando da relação conjugal. Percebe? A própria relação conjugal pressupõe o conjunto de pessoas, no caso, o marido e a mulher, e não apenas cada um vivendo a sua própria vida, mas ambos fazendo da vida de cada um a vida para o próximo também, para o outro.
Um outro exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, diz assim: Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Aqui é a ideia da comunidade de fé, na qual cada pessoa é importante para outra, ou cada um depende do outro. Um não existe sem o outro. Seres relacionais, assim como no casamento, a união de dois se faz um. Aqui no corpo de Cristo também, um depende do outro, um é importante para o outro. O próprio Deus é um ser relacional, nosso Pai Celeste, ele é um ser relacional. Onde que nós vemos isso? Vemos, por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, verso 26, que diz assim: Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E perceba aqui a expressão façamos. Aqui é uma conversa, cremos, entre a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se a gente estudar todo o contexto ali de Gênesis, a gente percebe a presença das três pessoas da Trindade. Então aqui nós vemos o relacionamento entre as três pessoas e Deus, é um único Deus, mas que se fazem três pessoas e elas estão se relacionando, conversando uma com a outra, compartilhando, mostrando que uma precisa da outra, até mesmo na criação do mundo. Por isso que eu reafirmo, o individualismo traz uma falsa noção daquilo que somos, o motivo pelo qual fomos criados. É preciso então resgatar. Resgatar o quê? Resgatar a consciência de quem nós somos em Cristo. E é dessa forma, então, que nos achegamos ao texto de Gálatas. Aqui, uma carta de Paulo, escrito às comunidades na região da Galácia. Paulo acaba de encorajar, então, os cristãos que viviam naquela região a viverem conforme o poder que atua na vida deles. Se a gente pegar um pouco antes dessa passagem, Paulo está falando exatamente disso. Olha, já que vocês se dizem cristãos e vivem por causa do que vocês creem em Cristo, então vivam dessa forma. Vivam conforme a fé que vocês dizem ter. Diz no verso 25, se vivemos pelo Espírito, então também andemos pelo Espírito. Então, que se manifeste os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito estão um pouquinho antes, nos versos 22 e 23, também do capítulo 5, que diz, né? O amor, a alegria, a paciência, a fidelidade, o domínio próprio. Então, vivam conforme os frutos daquele poder que atua em vocês, que é a própria presença de Deus se relacionando conosco. Então, nós chegamos no texto propriamente dito que lemos no início. O verso 26 diz assim: não sejamos presunçosos. Tem uma outra versão que diz orgulhosos. Então não sejam orgulhosos, não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aqui é o orgulho no aspecto negativo. Existe um aspecto positivo no orgulho, que é aquele orgulho que a gente sente quando algo é bem realizado, a gente se sente bem por ter realizado bem algo, quando os nossos filhos fazem algo que nos surpreende e nós dizemos, olha que orgulho que eu tenho de você, meu filho. Não é o caso aqui, aqui é orgulho no aspecto negativo, tá bom? E esse orgulho é uma armadilha, porque o orgulho muitas vezes pode nos levar a sentir superior ao outro. É um tipo de orgulho que pensa assim, olha, que bom que eu não sou como você. Olha, eu sou melhor que você. Como eu tenho orgulho do jeito que eu sou, mas você? Coitado de você. Esse tipo de orgulho julga que o outro é mais fraco. Esse tipo de orgulho, muitas vezes, faz pesar a mão sobre a outra pessoa. Faz com que a gente se omita algumas necessidades que, de outra forma, deveriam ser atendidas por nós mesmos em socorro ao próximo. Em resumo, alimenta
exatamente o individualismo, que é o ponto que estamos destacando hoje. Não se engane, a nossa natureza quer nos convencer de que tudo tem que ser do nosso jeito, no nosso tempo. Fazer Deus, ou fazer com que Deus entenda o meu valor. Olhe, Deus, como que eu sou diferente, como que eu sou especial. O Senhor tem que olhar de uma forma diferente para mim. É como dizer que a obra de Cristo na cruz não é suficiente para que Deus me aceitasse. Precisava vir a obra de Cristo mais algo. Esse algo é o meu desempenho, aquilo que eu posso oferecer. Olha, Deus, como que eu sou uma boa pessoa. Não sou como aquele outro. Olhe para mim. De outra forma, o Evangelho nos traz uma mensagem totalmente inversa desse individualismo. O Evangelho traz a consciência de quem nós somos realmente em Cristo. A real mensagem do Evangelho, sabe o que nos faz? Ela nos humilha. Ela diz diante de todos que eu sou fraco, que eu sou pecador, que eu não sou melhor do que o outro, que eu não dependo menos da misericórdia de Deus do que outras pessoas. Nesse sentido, então, o Evangelho nos humilha assim. A gente não gosta. A gente não gosta de se sentir humilhado, porém, esse é um aspecto importantíssimo do Evangelho, que a gente se dê conta de quem nós somos. Somos seres pecadores, mas esse mesmo Evangelho também nos encoraja diante de todo o mundo, porque nos diz que somos amados e somos honrados pelos únicos olhos que de fato contam. Nós somos amados e honrados pelo próprio Deus. Ao invés de se deixar levar pelo individualismo, reparta com o mundo os frutos que você mesmo recebeu de Deus, mesmo sem merecer. Porém, Deus nos presenteia a cada nova manhã com suas dádivas. Elas não são apenas para nós, mas para abençoar o próximo. É assim que inicia o capítulo 6, que é a continuidade do texto que já lemos. Vamos reler o verso 1, diz assim, Gálatas 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. E note o termo irmãos. Irmãos conseguem se encorajar. Pessoas que são distantes muitas vezes não, mas esperamos isso de quem consideramos irmãos. Irmãos conseguem se encorajar. Se alguém for surpreendido em algum pecado, o que o orgulho faz? O orgulho leva a menosprezar, até a sentir alegria por não ser como aquele. Ou quem sabe, pensa um pouquinho, até inveja pelo resultado que o outro teve. Mesmo que em pecado, a gente pensa, será que vale a pena ser honesto? Olhe como aquele que usa de vias duvidosas sempre é, entre aspas, abençoado, e eu que procuro fazer sempre as coisas na vontade de Deus, estou aqui sofrendo. Percebe como que muitas vezes o orgulho, a inveja é uma armadilha, porque nos faz desejar o do próximo, mesmo quando foi obtido de maneira ilícita. De outra forma, o Evangelho fala do amor ao próximo. Restaurar o irmão com mansidão. No original, é muito interessante que o termo restaurar traz o sentido de colocar o osso no lugar, como se tivesse um deslocamento do braço, por exemplo, e para colocar o braço no lugar é preciso fazer um esforço, precisa saber, né? Ter o jeito ali, e vai doer. Só que é para um bem maior, digamos, né? O seu braço vai ser recolocado no local correto. Então aqui o sentido é esse, restaurar o irmão com mansidão, às vezes
pode doer, pode causar transtorno, pode nos desafiar a sair da nossa zona de conforto e não se omitir algo que precisa ser tratado. Porém, com sabedoria e com mansidão, vai restaurar o irmão, vai restaurar aquela pessoa, e mesmo que talvez aquela pessoa, ou que a gente tenha o risco daquela pessoa ficar muito chateada, porém vai demonstrar o nosso amor por ela, porque nós queremos mesmo que cause dor, mas é para recolocá-la no caminho correto. E é incrível porque Paulo ele é muito consciente do próprio pecado dele. Olha o que ele fala na sequência, né? Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Ele sabe que ele mesmo, Paulo, pode ser tentado da mesma forma que aquele irmão que hoje ele possa vir a corrigir. Percebe? O Evangelho nos humilha diante do mundo, porque ele fala que nós somos falhos, precisamos cuidar para que não caiamos no mesmo pecado que hoje é outra pessoa, porém, cuide para que você mesmo não. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. É o verso 2 do capítulo 6. Toda a lei se resume numa só ordenança. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Paulo fala isso no capítulo 5, verso 13 e 14. Ame o seu próximo como a si mesmo. Isso não dá para fazer sozinho. Não tem como. Cristo é o máximo dessa manifestação de amor. Não devemos deixar que alguém carregue seus fardos sozinhos. Não se faça distante. Caminhe junto. Esse tempo de pandemia talvez seja exatamente o deserto ou o tempo de provação que Deus permite que a gente passa para que a gente redescubra o valor de Deus para a nossa vida, que nos faz perceber o quanto nós somos frágeis e dependemos sim de Deus, e é tempo também para que a gente redescubra o valor do próximo na minha vida. O quanto que esse tempo de pandemia tem feito você olhar mais para Deus e mais para o próximo. E esses fardos dos quais Paulo fala aqui podem ser dos mais diversos, mas que fazem parte da vida da humanidade desde sempre. Pode ser um problema de saúde, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser um desânimo. De alguma forma nós podemos nos fazer presente na vida do próximo. Seja como for, é preciso caminhar juntos. E nós com Deus. Essa deve ser a prática da caminhada cristã. E se não é, algo está errado. A consciência de quem sou em Cristo, de que eu fui criado para viver voltado para fora e não para dentro de mim mesmo, não fadado ao individualismo, que o próprio Deus se faz presente todos os dias na nossa vida. Isso tudo precisa me lançar fora ou para fora de mim, na direção do próximo. Atitude simples, como uma simples ligação, simples, mas como é difícil às vezes, né? A gente pegar e ligar para alguém, para uma pessoa querida, ligue sim, mas imagine só a surpresa de uma ligação de alguém que talvez há algum tempo você não vê, e você liga e diz: olha, Deus me lembrou do quanto você é importante na minha vida e eu queria saber como estão as coisas e me colocar à tua disposição. Talvez pessoas que você talvez não saiba, mas está orando por você também. Faça uma ligação. É fazer como o próprio Deus fez. Deus abriu mão da sua própria glória para se fazer como um de nós, menos no pecado, e andou conosco, do nosso lado, mostrando a vontade do Pai através da pessoa
de Cristo, nós também é preciso abrir mão do nosso suposto mérito para que a gente entenda o quanto eu sou importante, sim, mas o quanto o próximo também é importante para a minha vida, é importante para Deus e o quanto Deus espera que a gente vá na direção destes também. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, no verso 3, né? Lembra? Com certeza se considera em posição elevada demais para servir, para tomar sobre os próprios ombros o fardo alheio e ajudar a carregá-los. Então, que examine os próprios atos. E aqui eu já quero concluir. O Evangelho cria uma autoimagem inteiramente nova de quem somos. O próprio Deus nos chama para um novo relacionamento, não baseado naquilo que eu sou ou aquilo que eu posso oferecer, mas baseado naquilo que o próprio Deus já fez por nós. Deu a própria vida, serviu, andou junto, foi na direção dos necessitados e é nesse caminho que eu creio que cumprimos a lei de Deus. Não somente dizer que crer em Deus, mas se envolver nas questões que o próprio Deus nos deu como exemplo de vida quando andou aqui conosco na pessoa de Cristo. Nossos novos desafios e compromissos apontam para quem? Para nós? Para o próximo? Para Deus? A nossa união com Deus e com o próximo precisa sair fortalecida desse tempo de deserto que a gente está passando, esse tempo de pandemia. Precisamos sair dela melhores do que quando entramos, com essa consciência de quem somos em Cristo e de que tudo aquilo que temos não é por nosso mérito, mas é presente de Deus, é dádiva de Deus para que esse Deus nos abençoa, para que abençoemos também o próximo. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, que nos desperta, que nos move para fora de nós mesmos e nos faz perceber o quanto o Senhor, ó Pai, nos é valioso, importante, essencial. Sem o Senhor não somos nada. Às vezes achamos que podemos viver sem o Senhor, mas como a vida é frágil, ó Pai, o quanto nós dependemos do Senhor. Que essa consciência nos coloque no devido lugar e nos faça, aí sim, fortalecidos no Senhor, tendo a certeza de que somos valiosos, sim, aos olhos que realmente importam, que são os olhos do Senhor, ó Pai. Podemos aí sim ir na direção do próximo também, para assim como nós somos abençoados, também abençoar o próximo, com o nosso tempo, recursos, com a nossa vida como um todo, ó Pai. Nos faz um povo abençoador, faz com que o mundo conheça ao Senhor através de nós e das dádivas que o Senhor tem derramado na nossa vida. Nós te agradecemos e oramos, crendo no teu cuidado, orando já pela bênção do Senhor por cada uma das famílias representadas, pelas pessoas que nos acompanham nesse momento, ó Pai. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Muito obrigado porque o Senhor nos resgatou ao Senhor em Cristo. Muito obrigado por tudo. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero te agradecer por nos seguir nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo, mande pelo WhatsApp, manda o link lá pelo WhatsApp, compartilha no teu Facebook. É uma ótima ferramenta de evangelismo, é uma forma da palavra de Deus chegar a tantas outras pessoas. Tá bom? Obrigado pelo seu tempo, que Deus te abençoe a tua família e até o nosso próximo encontro. E no mais, em Cristo,
sempre conectados. Até a próxima. Deus abençoe.